Eu ainda me lembro da última ligação antes do silêncio. Foi uma terça-feira comum, fim de expediente na base, o som dos passos ecoando no corredor metálico, o cheiro do café requentado da copa. Liguei para minha mãe só para contar que o casamento estava confirmado para o mês seguinte, que já tínhamos reservado o salão pequeno da Vila Naval e que o cerimonial seria simples, só para amigos próximos e alguns colegas da Marinha. Do outro lado da linha, ela ficou muda por alguns segundos, como se o telefone tivesse falhado. Depois disse, seca. Ah, tão rápido assim? Eu sorri, tentando disfarçar o incômodo. Rápido nada, mãe. Já faz 3 anos que estamos juntos. Ela respirou fundo, aquele tipo de suspiro que parece pesar mais que uma resposta, e encerrou com um depois a gente conversa. Mas esse depois nunca veio. Nos dias seguintes, notei que ela começou a me evitar. Mensagens lidas e não respondidas, chamadas perdidas que nunca retornava. Meu pai, por sua vez, limitava-se a mandar figurinhas sem sentido nos grupos de família, talvez para fingir que tudo estava normal. Só que não estava. Eu sentia lá no fundo que eles tinham decidido se afastar, não por acaso, mas por convicção. E essa convicção tinha nome, patente e uniforme. O homem com quem eu ia me casar. Conheci o comandante Eduardo quando eu ainda era tenente. Ele era vice-almirante, e o tipo de homem que não se impõe pela voz, mas pelo silêncio. Inteligente, respeitoso, discreto. Nunca usou a farda para intimidar ninguém, e talvez por isso mesmo despertasse respeito natural. Nossos caminhos se cruzaram numa operação conjunta de resgate no litoral de Santa Catarina, quando um barco pesqueiro ficou à deriva. Eu coordenava a equipe de mergulho, e ele estava no comando das comunicações da flotilha. Trabalhamos 3 dias sem dormir, revezando entre o convés e a cabine, e no meio da exaustão, aprendi que a hierarquia não impede a empatia. Quando tudo terminou, e os pescadores voltaram em segurança, ele me olhou de um jeito que não se esquece, como quem vê não uma subordinada, mas uma igual. Foi assim que começou. Por muito tempo escondemos o relacionamento. Dentro das forças, relacionamentos entre oficiais de diferentes graduações sempre levantam rumores, ainda mais quando é a mulher que ocupa o posto mais baixo. Eu sabia o que diziam, que eu estava subindo rápido demais, que devia meu progresso à sombra de alguém mais poderoso. Eu fingia não ouvir, mas cada piada deixava uma marca invisível. Mesmo assim, resistimos. E quando veio a promoção a capitã de corveta, ele insistiu. Está na hora de fazermos isso direito, com o nosso nome e a nossa coragem. Foi quando decidi contar à minha família. Eu achava que eles ficariam felizes por mim. Ingênua. Meu pai sempre teve uma relação ambígua com minha carreira militar. No começo, fingia orgulho. Mostrava minhas fotos de formatura, falava da filha mulher e farda, como quem exibia um troféu exótico. Mas bastava uma taça de vinho para a verdade escorregar. Você devia ter sido professora, igual sua mãe. Essa vida de soldado não é para mulher. Um dia vai se arrepender. Eu nunca respondia. Aprendi cedo que certas batalhas não se vencem com palavras, mas com paciência. Só que naquela época, paciência já era um luxo que eu não podia mais bancar. Quando contei sobre o casamento, ele nem disfarçou o desdém. Vice-almirante? Repetiu, como se a palavra tivesse gosto amargo. Então agora você quer virar parte da elite? Tentei explicar que não era sobre patentes, que era sobre amor, sobre respeito, sobre alguém que compreendia o que significava servir. Mas ele apenas riu, curto e frio. Amor entre fardas é igual à ordem mal dada. No fim, alguém sempre paga o preço. Saí da casa dele com a sensação de ter recebido um veredito, não uma opinião. A partir daí, o afastamento foi gradual, mas calculado. Primeiro, as desculpas. Minha mãe dizia estar cansada, com a pressão alta, e que não tinha cabeça para organizar nada. Depois, as comparações veladas. Você sempre foi diferente das outras filhas das minhas amigas. Nenhuma delas vive cercada de homem fardado o dia inteiro. Eu sorria, mas sentia o veneno por trás das palavras. E quando tentei marcar um jantar para apresentar oficialmente o Eduardo, ela fingiu surpresa. Ah, vai ser difícil. Seu pai anda muito ocupado. Ele sempre andava ocupado, quando o assunto era eu.
Com o tempo, parei de insistir. Não queria implorar por presença. Fiz questão de convidá-los com todas as formalidades. Convites impressos, entregues em mãos, selados com o brasão da Marinha. Meu pai recebeu o envelope, olhou o papel com o logotipo dourado e disse apenas: bonito, mas casamento não é formatura. Eu segurei o impulso de responder. Apenas dei meia volta e saí. Naquela noite, chorei no chuveiro. Não pela ausência deles, mas pela certeza de que minha vida sempre seria medida pelo que eu representava, e não por quem eu era. As semanas passaram, e o silêncio virou rotina. Nenhum telefonema, nenhuma pergunta, nenhuma tentativa de aproximação. Quando mandei mensagem avisando sobre o ensaio da cerimônia, só recebi o visto azul. Quando informei o horário do casamento, nada. Até o grupo de família, que costumava ser movimentado, ficou mudo. Era como se eu tivesse morrido e ninguém tivesse tido coragem de avisar. A última frase que recebi do meu pai foi um áudio de 10 segundos. Não ligue nem venha mais aqui. Acabou. Eu ouvi aquilo parada no estacionamento da base, ainda com o capacete de mergulho na mão, o corpo coberto de sal. Fiquei imóvel por uns minutos, sem saber se ria ou se chorava. Depois desliguei o celular, guardei no bolso e voltei para o trabalho. Havia uma simulação de resgate marcada, e eu não podia me dar o luxo de desabar. O casamento aconteceu sem eles, e o vazio da ausência pesou mais do que eu imaginava. Quando entrei no salão, de branco e com o distintivo no peito, senti o olhar de cada colega que sabia da história. Ninguém comentou nada, mas todos sabiam. O vice-almirante me esperava no altar com aquele sorriso contido, de quem já enfrentou tempestades piores. E pela primeira vez em meses, senti que estava onde devia estar. Ainda assim, quando o padre perguntou se havia alguém que se opusesse àquela união, o silêncio do salão me feriu como uma resposta. Voltei da cerimônia com a sensação estranha de ter vencido uma guerra sem comemorar. Passei a noite acordada, revendo as fotos tiradas pelos colegas, os brindes, o bolo, o olhar de Eduardo quando cortamos juntos a primeira fatia. Eu parecia feliz. Talvez estivesse. Só que faltava algo. Faltava aquele abraço de mãe que cura. Aquela piada boba de pai que transforma a tensão em riso. Tudo o que eu tinha eram mensagens antigas e o eco de um áudio que ainda doía. Na manhã seguinte, uma das madrinhas postou um pequeno vídeo no grupo do batalhão. Eu e Eduardo cortando o bolo, sorrindo. Alguém compartilhou, outro comentou. E em poucas horas o vídeo circulava por contatos que eu nem lembrava mais ter. Foi assim que ele chegou até meu pai. Soube porque às 22h02 daquela mesma noite o telefone tocou. O nome pai piscava na tela. Eu não atendi. Esperei tocar até o fim. Minutos depois veio a mensagem: reunião de família, amanhã. Nenhuma explicação, nenhum pedido. Só uma ordem. Naquela hora, eu entendi que o silêncio tinha acabado. Não por amor, mas por orgulho ferido. E que no dia seguinte, quando eu atravessasse aquela porta, não seria como filha pedindo desculpas, mas como oficial indo encarar um tribunal de sangue e sobrenome. O que eles não sabiam é que dessa vez eu não iria de vestido, iria de farda. Quando entrei para a Marinha, tinha apenas 22 anos e uma convicção que hoje me parece quase infantil. Acreditar que disciplina podia substituir amor. Eu vinha de uma casa onde as emoções sempre precisaram de permissão para existir. Cresci ouvindo que sentir demais era fraqueza, que chorar era falta de preparo, que mulher precisa ser firme para ser levada a sério. Talvez por isso eu tenha escolhido a farda. Ela me oferecia uma maneira legítima de ser fria sem culpa. Dentro da Marinha, ninguém questionava se eu dormia pouco ou se passava semanas sem falar de mim. Lá, silêncio era virtude. Eu me encontrei no barulho dos motores, no som dos apitos de manobra, nas madrugadas de mar agitado. Havia uma paz peculiar na previsibilidade do dever. Meu pai costumava dizer que eu tinha vocação para mandar. Você nasceu dando ordem até pro espelho. Brincava quando eu ainda era criança. Só que o tom sempre vinha carregado de ironia, como se a autoridade fosse um defeito num corpo feminino. Quando decidi prestar o concurso, ele reagiu como se eu tivesse anunciado uma fuga. Marinha, isso é vida para homem, menina. Você não vai aguentar ver sangue, arma, mar aberto. Vai voltar para casa chorando em uma semana. Eu respondi, com o silêncio mais respeitoso que consegui, e, no mês seguinte,
Já estava embarcada no Centro de Instrução Almirante Vandenkolk, no Rio. O primeiro banho de mar foi um batismo que nenhum padre poderia oferecer. Ali aprendi que o medo tem cheiro, sal, óleo e ferro oxidado. E que coragem é continuar mesmo tremendo. Foram anos duros. Dormir em beliches estreitas, comer quando dava, viver entre gritos de ordem e olhares de desconfiança. A maioria dos colegas homens esperava que eu desistisse. Alguns até apostaram datas. Só que eu resisti. E quando veio a primeira missão real, eu soube que nunca mais voltaria a ser a mesma. A bordo do navio de patrulha Guaíba, participamos de uma operação de busca e salvamento durante uma tempestade. Lembro do frio cortante, das ondas batendo no casco como martelos, e do rádio gritando coordenadas que se perdiam no vento. Foi ali que aprendi o que é pertencer. Não a um grupo, mas a um propósito. E de alguma forma, esse pertencimento virou meu lar quando o outro desmoronou. Conheci Eduardo anos depois, numa conferência militar em Salvador. Eu já era oficial intermediária, ele um vice-almirante com mais de 30 anos de serviço. Tínhamos pouca convivência direta, mas o respeito era imediato. Ele falava pouco, observava muito. Era o tipo de homem que te ouve de verdade, mesmo quando o assunto é trivial. Não usava as insígnias como escudo, e talvez tenha sido isso que me atraiu. A serenidade de quem não precisa provar poder para ser poderoso. Durante o coquetel de encerramento, ficamos conversando sobre as mudanças na estrutura da Marinha e sobre o papel da mulher em comando. Ele me perguntou de forma simples se eu acreditava que era possível equilibrar o rigor militar com a vida civil. Eu disse que achava que sim, mas que o preço era alto. Ele respondeu: "Tudo que vale a pena custa caro, capitã. Mas às vezes o preço é o próprio coração." Na hora, soou como filosofia de quem viveu demais. Meses depois, percebi que era profecia. Nos aproximamos devagar, como quem navega por águas desconhecidas. Eduardo era viúvo havia 5 anos, sem filhos, dedicado à carreira e ao silêncio que a solidão lhe impôs. Eu vinha de uma vida dividida entre escalas de serviço e fins de semana de solidão. Nossas conversas começaram formais, depois se tornaram confidências discretas. Falávamos sobre o mar, sobre disciplina, sobre medo. Ele dizia que admirava meu foco, e eu, a forma como ele sabia esperar. Nos víamos pouco, mas cada encontro parecia um intervalo de paz entre 2 tempestades. Até que, numa noite de formatura, ele me convidou para dançar. Foi simples, sem música alta, sem plateia. Só um passo lento no salão, o som abafado dos sapatos sobre o piso encerado. Quando a dança terminou, ele apenas disse: "Você me faz lembrar que ainda sou vivo." Eu não respondi, mas ali soube que estava perdida. Namorar um superior hierárquico dentro das forças não é apenas tabu, é também perigoso. O regulamento não proíbe expressamente, mas as consequências podem ser devastadoras. As línguas maldosas se alimentam rápido dentro das paredes de uma instituição onde o ego e a honra valem mais que qualquer medalha. Mesmo assim, decidimos não nos esconder completamente. Tomávamos cuidado, claro, mas não fingíamos ser estranhos. E foi assim, entre olhares discretos e reuniões oficiais, que o amor começou a tomar forma. Um amor contido, medido, quase militar. Não havia declarações grandiosas nem promessas de eternidade. Apenas gestos pequenos. Um café deixado na minha mesa antes da inspeção, um bilhete dentro de um relatório, uma mensagem breve. Volte inteira. Durante esse período, minha família quase desapareceu da minha rotina. As visitas diminuíram, as conversas rarearam. Meu pai dizia que eu estava ficando parecida demais com os homens que servia. Minha mãe perguntava se não estava cansada de viver, mandando e obedecendo. Eu respondia pouco. O que eles chamavam de dureza, eu chamava de propósito. E quando finalmente apresentei Eduardo, o olhar do meu pai foi de pura reprovação. Não porque Eduardo fosse um homem ruim, mas porque era tudo o que ele nunca suportou. Símbolo de uma autoridade que ele próprio jamais teve. A relação com meus pais sempre foi um campo minado. Havia amor, sim, mas um amor condicionado, que dependia do quanto eu me encaixava nas expectativas deles. Quando entrei na academia, meu pai passou meses sem falar comigo. Quando fui promovida, ele comentou com sarcasmo: "Parabéns, agora já pode mandar até em mim." Nunca entendeu que eu não buscava poder, e sim pertencimento.
que eu não me alistara para ser mais do que ninguém, mas para me sentir parte de algo que não me rejeitasse por ser mulher. Eduardo entendeu isso desde o início, e foi esse entendimento que o tornou inevitável. Quando ele me pediu em casamento, não houve cerimônia nem joias. Estávamos sentados na varanda do alojamento de oficiais, tomando café, depois de um exercício de avaliação que nos deixara exaustos. Ele apenas disse: "Não quero mais te ver de passagem, capitã. Quero te ver chegando." Olhei para ele e respondi sem pensar: "Então me espera no cais." E ele esperou. Foi nessa mesma época que as coisas em casa pioraram. Meu pai começou a fazer comentários mais duros, e minha mãe passou a evitá-lo quando eu estava presente. Ele dizia que casamento entre militares nunca dá certo, que duas fardas na mesma casa criam competição, que eu estava me iludindo. Quando contei que Eduardo era vice-almirante, riu de canto. "Claro, sempre soube que você sonhava alto demais." Foi a primeira vez que percebi que ele não sentia orgulho de mim, sentia ameaça. E quando a aprovação dele desapareceu de vez, percebi o quanto eu ainda a buscava. A escolha do amor e da farda não foi apenas uma decisão afetiva, foi um ato de afirmação. Eu escolhi um homem que falava a mesma língua que eu, a do dever, da honra, da contenção. Um homem que sabia o que significava amar à distância, esperar semanas por uma mensagem, compreender que às vezes o silêncio é a única forma de cuidado. Mas também escolhi enfrentar tudo o que vinha junto com isso: o julgamento, o preconceito, a desconfiança. Escolhi, acima de tudo, não pedir mais desculpas por ser quem eu era. Na semana em que enviamos os convites, recebi a notícia de que minha transferência para o Comando de Operações Navais havia sido aprovada. Seria minha maior responsabilidade até então, e também o início de uma nova fase. Eu estava pronta para começar uma vida ao lado de alguém que não via minha farda como uma barreira, mas como extensão da minha pele. Só que enquanto o futuro se abria à frente, o passado se fechava atrás. Meus pais não responderam ao convite. Nenhum parabéns, nenhuma recusa formal, apenas silêncio. Um silêncio tão alto que chegava a doer. Quando minha mãe finalmente atendeu o telefone, foi para dizer que preferiam não se envolver com essa exposição toda. Disse também que militar casa por status, não por amor. Engoli seco, agradeci por ter atendido e desliguei. No dia seguinte, ao chegar na base, encontrei um bilhete de Eduardo preso à porta do meu gabinete. Escrito à mão, sem assinatura, só 2 linhas. A tempestade sempre vem antes do mar calmo, mas o mar sempre volta. Guardei o papel dobrado na carteira, como um lembrete de que a lealdade nem sempre vem de onde a gente espera. Hoje, olhando para trás, percebo que o casamento foi só o estopim. O que meus pais realmente não suportaram foi me ver livre, emocionalmente, profissionalmente e, sobretudo, socialmente. Eles queriam a filha obediente, não a mulher que comanda, que escolhe, que assume o próprio destino. Talvez, no fundo, meu casamento tenha sido mais do que uma união. Foi uma declaração silenciosa de independência. E foi por isso que, quando o vídeo do bolo chegou até eles e o telefone tocou com aquela voz de ordem, reunião de família, amanhã, eu não hesitei, porque já sabia que não se tratava de conversa. Era julgamento. E como boa oficial, eu já estava pronta para encarar o tribunal. Só que dessa vez, o uniforme não seria uma armadura. Seria minha verdade costurada em cada botão. O dia do casamento começou com o som de uma chuva fina batendo contra o vidro do alojamento e o cheiro de café recém-passado vindo do corredor. Eu acordei antes do despertador, como sempre. Há anos meu corpo aprendeu a reagir antes do toque, como se o hábito militar tivesse se tornado um reflexo fisiológico. Fiquei alguns minutos sentada na cama, observando o uniforme pendurado no armário ao lado do vestido branco. Era uma imagem simbólica. 2 versões de mim mesma esperando que eu escolhesse qual mostraria primeiro. Respirei fundo, toquei o tecido do vestido, depois o metal frio da medalha no uniforme. E percebi que naquele dia não se tratava de escolher entre uma mulher e uma militar, mas de aceitar que eu era ambas. Eduardo tinha insistido em um casamento discreto, quase íntimo. Nada de ostentação, ele dizia. Quem entende de lealdade sabe que o que é verdadeiro não precisa de plateia. Concordei. O salão da Vila Naval era simples, mas o suficiente.
O piso encerado refletia a luz amarelada das luminárias antigas, e as paredes estavam adornadas com bandeiras navais e arranjos de flores brancas, hortênsias, as mesmas que minha mãe gostava. Eu tinha escolhido de propósito, talvez por teimosia, talvez por nostalgia. Enquanto os marinheiros organizavam as cadeiras e a banda afinava os instrumentos, uma parte de mim ainda esperava ver meus pais entrarem pela porta, atrasados, reclamando da chuva. Esperei até o último minuto, mas eles não vieram. O fotógrafo, um sargento reformado que conhecia todo mundo da base, tentava me animar. Vai ver, ficaram presos no trânsito, disse, sem saber que o único engarrafamento ali era emocional. Sorri, agradeci e pedi que ele não insistisse em fotos muito posadas. Eu não queria registrar a ausência, queria apenas sobreviver àquele dia. As madrinhas, quase todas oficiais, se esforçavam para disfarçar o constrangimento. Uma delas, a comandante Paula, me entregou um lenço de bolso e disse: caso precise limpar o rímel e manter a dignidade. Guardei o lenço e prometi a mim mesma que não choraria. Quando a banda começou a tocar o prelúdio, senti as pernas tremerem, não por nervosismo, mas por um misto de cansaço e contenção. Tantos anos enfrentando o mar, e ainda assim, nada me preparara para enfrentar o vazio deixado por 2 cadeiras vazias. Eduardo me esperava no altar, fardado, impecável, a postura ereta e o olhar sereno. Ele sempre parecia no controle, mesmo quando o mundo desabava ao redor. Caminhei até ele com passos firmes, ouvindo o som compassado dos saltos sobre o piso, o eco das botas dos guardas de honra. A cada passo, sentia o peso da minha história, o eco da infância reprimida, as palavras duras do meu pai, o silêncio gelado da minha mãe. Mas também sentia algo novo, a consciência de que, a partir dali, eu não precisava mais pedir permissão para existir. A cerimônia foi curta, protocolar, como tudo na marinha. O capelão, um homem de voz grave e olhar gentil, falou sobre lealdade, sobre a coragem de escolher o amor em meio à disciplina, e sobre como o mar ensina que até as ondas mais fortes precisam de repouso. Eu mal ouvi as palavras, presa na própria respiração. Só despertei quando Eduardo segurou minha mão. Sua pele era quente, firme, e o toque me ancorou à realidade. Pronta? Ele sussurrou. Mais do que nunca, respondi. Quando trocamos os votos, não usei promessas de amor eterno. Disse apenas: prometo navegar ao seu lado, mesmo quando o mar parecer injusto. Ele sorriu, e eu vi nos olhos dele o reflexo de algo que nunca encontrei nos meus pais: respeito. Na hora das fotos, tentei manter o semblante sereno, mas cada flash parecia uma interrogação. As madrinhas sorriam, os colegas cumprimentavam, o comandante do batalhão me abraçou dizendo que a instituição ganhava um casal exemplar. Tudo soava correto, mas por dentro eu sentia um buraco. O amor estava ali, sólido, mas o pertencimento não. Havia uma diferença entre estar completa e estar aceita, e eu começava a entender a dimensão dessa lacuna. Durante o jantar, o ambiente se tornou mais leve. O som da banda misturava-se às conversas, e eu finalmente consegui rir. Um colega me contou que o cozinheiro havia esquecido o sal no risoto, e todos fingiam não perceber. Brinquei dizendo que aquele era o sabor oficial da marinha, neutro e disciplinado. Riram. Eduardo levantou um brinde simples. A lealdade, a coragem, a vida que começa mesmo quando o resto do mundo vira as costas. Todos brindaram. Eu também, mas por dentro sentia algo se mover, como uma maré prestes a mudar. Quando chegou o momento do bolo, percebi que era impossível adiar o confronto interno. O bolo estava lindo, branco, 3 andares, decorado com pequenas âncoras douradas. A fotógrafa pediu para cortarmos juntos, e quando Eduardo segurou minha mão para guiar o corte, ouvi o barulho discreto de um celular. Um dos convidados, sem maldade, gravava o momento e mandava o vídeo para o grupo do batalhão. Em menos de 1 hora, as imagens começaram a circular entre amigos, colegas e familiares. No vídeo, eu sorria, erguendo a taça, enquanto ele me beijava a testa. A felicidade parecia sincera. E era. Só que, naquele mesmo instante, eu sabia que esse vídeo chegaria onde não devia. E chegou. Mais tarde, já no quarto do hotel da vila,
Ouvi o som do celular vibrando na mesa de cabeceira. Pensei em ignorar, mas algo me fez olhar. Era uma mensagem de um número conhecido, mas distante, o de uma prima. Seu pai viu o vídeo. Disse que foi a gota d'água. Não entendi direito, mas parece que ficou furioso. Fiquei olhando para a tela, em silêncio, até a luz apagar. Eduardo estava adormecido, o rosto tranquilo, alheio ao que se armava do outro lado da tela. Levantei, fui até a varanda e deixei o vento frio bater no rosto. O mar estava escuro, mas calmo, e pela primeira vez desde a infância, senti que o silêncio não era inimigo, era escudo. No dia seguinte, o vídeo já tinha percorrido metade dos grupos da família. Uma prima distante comentou: "Tão linda, mesmo sem os pais presentes." Um tio escreveu: "Uma pena seu pai não estar aí para entregar a noiva." Eu li cada mensagem como quem observa uma tragédia de longe, incapaz de intervir. Por volta das 22 horas, o telefone tocou. Na tela, o nome pai. Hesitei. O toque parecia mais longo do que o normal, quase autoritário. Quando finalmente parou, veio a mensagem curta, sem pontuação. Reunião de família, amanhã, 18 horas. Nenhuma saudação, nenhum parabéns, nenhuma tentativa de afeto. Apenas um comunicado, como se eu fosse uma subordinada convocada para prestar contas. Li, apaguei e depois reli, como quem decifra uma ordem de guerra. Na manhã seguinte, preparei o uniforme. Não o de serviço, mas o de gala, aquele que só usamos em cerimônias especiais. Passei cada dobra, lustrei cada botão, alinhei as insígnias com precisão quase ritual. Eduardo observava em silêncio, encostado à porta. "Vai mesmo?" perguntou, sem ironia. "Vou. Se é uma reunião de família, vou representar quem eu sou." Ele não tentou me convencer do contrário. Apenas disse: "Então vá como oficial, mas volte como mulher." Enquanto ajeitava o cap no espelho, pensei em tudo o que aquele uniforme já tinha visto. Missões de resgate, tempestades, noites sem dormir. Ele carregava o sal do mar e o peso de cada decisão que tomei para chegar até ali. Mas naquela noite, ele serviria para outra coisa. Não para proteger o corpo, e sim a alma. Eu não ia à casa dos meus pais para pedir perdão nem para confrontar. Ia para encerrar uma guerra que eles insistiam em travar. Saí do alojamento sem olhar para trás. O céu começava a abrir, e o cheiro da chuva ainda pairava no ar. A cada passo em direção ao carro, sentia uma mistura de calma e firmeza. Não sabia o que me esperava naquela reunião de família, mas uma coisa era certa. A mulher que atravessaria aquela porta não era mais a filha obediente que eles criaram. Era uma oficial que aprendeu a sobreviver ao silêncio, e agora estava pronta para falar a língua dele com autoridade. Na noite em que a mensagem chegou, o silêncio da base parecia diferente. Havia um tipo de calma densa no ar, como se até o mar tivesse parado para escutar o que viria depois. Li aquelas 4 palavras várias vezes. Reunião de família. Amanhã. E cada releitura soava mais como uma intimação do que um convite. Nenhuma saudação, nenhum pedido, nada que soasse humano. Apenas uma ordem. E talvez tenha sido por isso que algo dentro de mim se endireitou. Eu sabia obedecer ordens, mas também sabia quando uma deixava de ser legítima. Coloquei o celular de lado e fiquei olhando o uniforme de gala dobrado sobre a poltrona. Havia algo simbólico naquela coincidência. O mesmo tecido que eu vestia para representar a Marinha, agora serviria para representar a mulher que meus pais nunca quiseram ver. Passei os dedos pelo emblema dourado, lembrando do dia em que o recebi. Foi o primeiro momento em que percebi que a farda não era um disfarce. Era uma segunda pele, costurada à força pelas decisões que eu tomara. E agora, era com ela que eu enfrentaria o passado. Tentei dormir, mas o sono não veio. Fiquei deitada, imóvel, ouvindo o som do relógio e as ondas batendo ao longe. A cada tic-tac, a lembrança da minha infância se infiltrava. A voz do meu pai dando ordens na mesa de jantar, a minha mãe recolhendo os pratos em silêncio, e eu tentando ser pequena o suficiente para não incomodar. Era curioso pensar que, mesmo depois de tantos anos de treinamento, de missões, de prêmios e condecorações, o medo que eu sentia naquela noite era o mesmo medo de quando tinha 9 anos e derrubava um copo d'água na toalha. Só que agora, eu sabia o que fazer com ele. Acordei antes do amanhecer,
Preparei um café forte e comecei o ritual de vestir o uniforme. Cada peça exigia calma. A camisa engomada, a gravata, o casaco azul marinho, as calças alinhadas com vinco perfeito. Passei o pano sobre os sapatos até ver o reflexo da janela neles. Quando terminei, o espelho me devolveu uma imagem que me surpreendeu. Não pela elegância, mas pela serenidade. Eu parecia pronta para uma cerimônia, mas o que me esperava era um tribunal. Eduardo ainda dormia, exausto de uma viagem de inspeção. Deixei um bilhete na mesa. Reunião de família. Nada de preocupação. Te ligo depois. Escrevi te ligo por hábito, mas sabia que talvez não conseguisse. Desci as escadas devagar, como quem se despede de um lugar seguro. O sol começava a nascer, tingindo o céu de tons alaranjados. A base ainda estava silenciosa, e o som dos meus saltos ecoava no corredor como um lembrete do caminho que me trouxera até ali. A estrada até a casa dos meus pais parecia mais longa do que nunca. Dirigi em silêncio, com o rádio desligado. Cada quilômetro percorrido era um mergulho em memórias que eu tentava manter enterradas. A casa onde cresci ficava num bairro de classe média, longe do mar, cercada por muros altos e roseiras que minha mãe cultivava com disciplina quase militar. Sempre achei irônico o quanto ela cuidava das plantas com delicadeza, mas nunca soube regar palavras. Quando estacionei em frente ao portão, percebi que minhas mãos tremiam. Não de medo, mas de uma estranha antecipação. Respirei fundo e olhei para a fachada. Nada havia mudado. As mesmas janelas com cortinas de renda, o mesmo portão verde desbotado, o mesmo cheiro de manacá vindo do jardim. Tudo igual, como se o tempo tivesse parado no dia em que saí de lá pela última vez. Toquei a campainha e ouvi o som metálico ecoando dentro. Por um instante, pensei em voltar para o carro. Mas antes que pudesse decidir, o portão se abriu. Minha mãe apareceu primeiro, o rosto envelhecido, o cabelo preso num coque apressado, as mãos cobertas por cheiro de cebola. Devia estar preparando o jantar. Quando me viu, congelou. O olhar percorreu o uniforme, as medalhas, o cap na minha mão. Meu Deus, você veio assim? Perguntou, num sussurro quase horrorizado. Assim como? Respondi. Ela hesitou. Fardada? Parece que está indo para uma cerimônia, não para casa. Sorri de leve. Talvez seja a mesma coisa. Entrei sem ser convidada. A sala estava arrumada demais, como se tivessem passado a tarde se preparando para aquela cena. No sofá, meu pai me esperava, de terno e gravata, a postura ereta, o olhar duro. Parecia mais um general do que o homem que me ensinou a andar de bicicleta. Sobre a mesa de centro, 2 xícaras de café esfriando. Nenhum sinal de afeto, só o peso da formalidade. Pontual como sempre, ele disse. Aprendi com o senhor, respondi, mantendo a voz neutra. O silêncio que se seguiu foi denso, quase físico. Minha mãe se sentou ao lado dele, as mãos entrelaçadas no colo. Eu permaneci em pé, sentindo o cheiro familiar da casa. Café, madeira e ressentimento. Então é verdade, ele começou. Você casou escondida, sem a presença da família, sem nem avisar direito, e com um vice-almirante. A forma como ele pronunciou o título soou como ofensa. Não foi escondido, respondi. Vocês foram convidados. Ele riu, seco. Convite não é convite quando a pessoa já decidiu sem ouvir os pais. A velha lógica do controle, disfarçada de preocupação. Eu tenho 35 anos, pai, disse calmamente. Não precisava de autorização. Ele se inclinou para a frente. Autorização não. Respeito. Você sempre achou que podia tudo. Só porque usa esse uniforme. Olhou para a farda com desprezo, como se ela fosse o símbolo de uma traição. Mas aqui, dentro desta casa, quem manda sou eu. A frase me atravessou como um eco antigo. Quantas vezes eu ouvira aquilo na infância? Quantas vezes tinha engolido o orgulho só para não responder? Mas dessa vez foi diferente. Dessa vez, eu não estava ali para obedecer. Respirei fundo. Ajeitei o cap sobre o colo e disse, sem elevar a voz: Não vim discutir quem manda, pai. Vim ouvir o que o senhor tem a dizer. Ele pareceu frustrado com minha calma. O que eu tenho a dizer é simples. Você escolheu a farda e esse homem. E ao fazer isso, nos descartou. Transformou sua própria família em figurante. Minha mãe tentou intervir com a voz trêmula. Seu pai só queria que fosse mais tradicional, que esperasse um pouco, que...
Que casasse de branco, na igreja. Ri, sem ironia. Mãe, o vestido estava lá. Branco. A igreja também, se quiser chamar assim. Só faltou vocês. O silêncio que se seguiu foi mais cruel do que qualquer grito. Meu pai desviou o olhar e encarou o retrato na parede. Uma foto antiga de mim, ainda adolescente, vestindo o uniforme escolar. Olha pra você, disse ele com uma mistura de orgulho e desprezo. Virou uma caricatura do que eu temia. Rígida, fria, isolada. E agora, casada com um homem que só te enxerga como extensão da patente dele. Engano seu, respondi sem hesitar. Ele me enxerga como igual. E é justamente por isso que vocês nunca entenderiam. A conversa seguiu como uma partida de xadrez. Cada palavra calculada, cada pausa uma ameaça. No fundo, eu sabia que não adiantava argumentar. Eles não estavam ali para compreender. Estavam ali para reafirmar o poder que acreditavam ter perdido. E mesmo sabendo disso, eu permaneci. Não por esperança, mas por encerramento. Depois de quase uma hora de tensão muda, minha mãe levantou-se e foi até a cozinha. Voltou com uma bandeja de café e biscoitos. Coma alguma coisa, disse, num tom automático. Eu agradeci, mas não toquei em nada. Estava ali apenas de passagem. Quando terminei o café frio da xícara que ela serviu, levantei-me devagar e coloquei o cap na cabeça. Vai embora assim? Perguntou meu pai irritado. Assim como? Devolvi, como se nada tivesse acontecido. Sorri, serena. Mas nada aconteceu, pai. A única diferença é que agora o senhor está me vendo como eu sempre fui. Ele se levantou também, a voz falhando entre raiva e orgulho ferido. Não é tarde para recuar. Você pode se afastar desse homem, voltar para cá, recomeçar. A família ainda é seu porto seguro. Olhei para ele e pela primeira vez vi um homem velho, não o comandante autoritário da minha infância. Meu porto, pai, é o mar, e eu já zarpei faz tempo. Saí da casa sem olhar para trás. Do portão, ainda pude ouvir minha mãe chorando baixo e o som do copo que meu pai derrubou na mesa. Entrei no carro, fechei a porta e o silêncio voltou a me envolver. Olhei o próprio reflexo no espelho retrovisor. O cap, o olhar firme, a respiração contida. Era eu, inteira. No caminho de volta, o celular vibrou. Uma notificação piscou na tela. Uma nova mensagem de Eduardo. Tudo bem aí? Digitei sim, mas apaguei. Depois escrevi. Foi só o começo. E era verdade. Aquela reunião não encerrara nada. Pelo contrário, tinha acabado de acender o pavio da história que mudaria tudo. Naquela noite, quando voltei para o alojamento, o ar parecia mais pesado do que o normal. Talvez fosse apenas o reflexo da tensão acumulada. Ou talvez fosse o peso de finalmente enxergar a verdade sem os filtros do afeto. A casa dos meus pais já não era minha. E talvez nunca tivesse sido. Eu saí de lá com o mesmo frio no peito de quem fecha uma escotilha durante uma tempestade, sabendo que, do outro lado, alguém ainda grita, mas que abrir de novo significaria afundar junto. Deixei o uniforme pendurado na cadeira, ainda com o cheiro de perfume da minha mãe misturado ao de café velho. Demorei alguns segundos para perceber que tremia, não de raiva, mas de alívio. Passei anos sonhando com um reencontro que me curasse, e quando finalmente aconteceu, percebi que não havia ferida a ser curada. Havia um corte antigo que nunca fecharia, e eu já podia seguir sem tentar suturar. Eduardo me esperava acordado. Ele não perguntou detalhes, apenas me entregou uma xícara de chá e esperou que eu respirasse. Foi do jeito que esperava? Perguntou, depois de um tempo. Pensei antes de responder. Foi exatamente do jeito que precisava ser. Ele assentiu, sem insistir. Essa era uma das coisas que mais admirava nele, sua capacidade de entender o que não era dito. Nos dias seguintes, tentei voltar à rotina. As reuniões, os relatórios, os treinamentos, tudo parecia igual, mas nada era. O uniforme, antes leve, agora pesava. As ordens que eu dava soavam mais firmes, não porque eu quisesse mostrar autoridade, mas porque compreendi o que ela realmente significava. Autoridade não é gritar para ser ouvida, é manter o tom mesmo quando o mundo tenta te calar. E foi essa serenidade que me salvou de desabar quando a segunda mensagem do meu pai chegou. Dessa vez não havia áudio nem ordem. Só uma frase curta, digitada às 23 de uma quarta-feira.
precisamos conversar. Sua mãe não está bem. Fiquei olhando para a tela por minutos, tentando decifrar se havia verdade ali ou apenas mais uma tentativa de controle. A lembrança da expressão dela na noite da reunião me atravessou. Os olhos baixos, o corpo tenso, a voz que hesitava entre medo e obediência. Respirei fundo e respondi: amanhã cedo estou aí. No dia seguinte, vesti o uniforme de serviço e dirigi até a casa deles novamente. Dessa vez, sem hesitação. O portão estava entreaberto e o jardim parecia descuidado. As roseiras estavam murchas e a grama alta denunciava dias de abandono. Toquei a campainha e, após alguns segundos, minha mãe apareceu. O rosto estava pálido, mas havia alívio em me ver. Você veio rápido, disse, abrindo espaço. Entrei e notei o silêncio. O rádio desligado, o relógio parado, o ar pesado. O que aconteceu? Perguntei. Ela hesitou. Seu pai ficou transtornado depois daquela noite. Disse que você o desrespeitou, que o humilhou. Passou dias trancado no escritório. Eu assenti, sem responder. Ela continuou. Hoje de manhã teve uma crise de pressão. Está deitado, mas não quer ir ao hospital. Suspirei. Ele nunca quis ajuda de ninguém. Caminhei até o corredor e bati à porta do escritório. Nenhuma resposta. Entrei. Meu pai estava recostado na poltrona, os olhos fixos na parede, um copo de uísque pela metade na mesa, o rosto suado, os olhos vermelhos. Quando me viu, riu baixo. Veio verificar se o velho morreu? Vim ver se precisa de ajuda. Respondi. Ajuda? Ele repetiu zombeteiro. Você nunca precisou de ninguém, por que eu precisaria? A voz dele tremia, mas a arrogância ainda estava ali, agarrada ao orgulho como um náufrago a um pedaço de madeira. Sentei na cadeira em frente a dele. Pai, se continua nesse caminho, vai acabar sozinho. Ele me olhou com desdém. Sozinho? E o que você é? Vive num alojamento, cercada de homens que te respeitam por obrigação. Casou com um superior que te chama de minha capitã até na cama. E vem me falar de solidão? As palavras bateram forte, mas não me atingiram como antes, porque pela primeira vez percebi o que estava por trás delas. Medo. Meu pai não me odiava. Temia o que eu representava. Temia o reflexo da própria impotência. O homem que sempre controlou tudo agora não controlava mais nada. Nem a filha, nem a narrativa. E quando um homem assim perde o comando, tenta destruí-lo onde ainda pode. Levantei-me. Cuide-se, pai. A senhora não merece carregar isso sozinha, disse, olhando para minha mãe. Ele virou o rosto e murmurou algo que soou como orgulho inútil. Saí do escritório sem me despedir. Na sala, minha mãe segurou meu braço. Não provoca mais, filha. Ele não vai mudar. Eu também não, respondi. Mas não vim para discutir. Vim para deixar as coisas em paz. Ela assentiu, os olhos marejados. Então deixa pelo menos ele pensar que venceu. Às vezes a paz vem do fingimento. Essa frase ficou ecoando em mim por dias. A paz vem do fingimento. Pensei no quanto eu mesma havia fingido. Fingido que não doía ser rejeitada, que não importava da ausência, que o silêncio era liberdade. Mas fingimento não é paz. É trégua. E trégua tem prazo. Voltei à base com um nó no peito. Eduardo percebeu. Teu pai te feriu de novo? Perguntou. Não. Só confirmou o que eu já sabia. E o que é isso? Que algumas guerras a gente vence saindo do campo. Ele sorriu com ternura. E outras vencendo dentro dele. Nos meses seguintes, a distância entre eu e meus pais se transformou em rotina. Trocávamos mensagens esporádicas, sempre curtas, quase burocráticas. Aniversários, feriados, recados triviais. Eu achava que era o suficiente. Mas o destino, caprichoso, tinha planos próprios. Foi numa manhã de domingo que o telefone tocou. Um número desconhecido. Atendi sem pensar. Capitã Helena? Disse uma voz masculina. Aqui é o assessor do gabinete do almirante Linhares. O vice-almirante Eduardo Nogueira indicou seu nome para uma comissão especial de avaliação. Precisamos que esteja presente amanhã às 8, no comando geral. Por um momento, fiquei sem ar. A comissão era uma das mais prestigiadas da Marinha, responsável por revisar promoções e cargos estratégicos. E o fato de o meu nome estar ali significava duas coisas: reconhecimento e confiança. Agradeci, desliguei e fiquei parada,
olhando o reflexo da janela. Quando Eduardo entrou no quarto, eu ainda segurava o telefone. Parece que alguém vai ter um novo posto, disse ele sorrindo. Ou uma nova responsabilidade, corrigi. Talvez as duas coisas. Naquela noite, quando sentei para escrever no meu caderno, um hábito que mantinha desde o curso de formação, percebi que a história estava se reescrevendo. A filha rejeitada, a mulher ferida, a militar disciplinada, todas elas coexistiam agora numa só. E pela primeira vez, eu tinha algo que meus pais nunca tiveram: propósito. Mas o destino ainda não tinha terminado de testar essa nova versão de mim. Dias depois da minha nomeação, recebi outra mensagem, desta vez, do meu pai. 3 palavras apenas. Queremos te ver. Nenhum contexto, nenhuma explicação. O tipo de mensagem que meses antes eu teria apagado. Mas agora, algo em mim dizia que era diferente. Havia uma tensão entre as linhas, uma urgência que não era de comando, mas de remorso. Respondi com uma frase simples: amanhã às 18h. E assim, sem perceber, comecei a escrever o capítulo seguinte da minha vida. O verdadeiro retorno à casa que me rejeitou. Só que desta vez, não iria como filha tentando ser amada, nem como mulher tentando ser compreendida. Iria como alguém que aprendeu a diferença entre pertencer e ser aceita. E quem entende isso não volta, apenas visita. Voltar àquela casa pela segunda vez em tão pouco tempo parecia, ao mesmo tempo, inevitável e insensato. Eu sabia que o convite, queremos te ver, não vinha de afeto, mas de uma necessidade mal disfarçada de controle. Ainda assim, aceitei. Talvez por curiosidade, talvez por um senso de dever que me perseguia desde menina. Fui criada para obedecer sem hesitar, para aparecer quando chamada, para não deixar nada sem resposta. E mesmo adulta, fardada, condecorada e casada, ainda carregava dentro de mim a criança que esperava ser aprovada. A tarde estava nublada, e o caminho até o bairro dos meus pais parecia mais estreito, como se o próprio ar tentasse me impedir de chegar. Quando estacionei, notei algo diferente. O portão estava aberto, o carro do meu pai não estava na garagem, e da cozinha vinha um cheiro familiar de refogado, cebola e alho dourando. Um aroma que, em outro tempo, significava cuidado. Agora, era apenas memória. Minha mãe me recebeu com um sorriso tímido, as mãos ainda molhadas de pia. Que bom que veio, filha. Seu pai queria conversar. A voz dela soava tensa, ensaiada. Conversar ou me avaliar? Perguntei, meio brincando. Ela não respondeu. Apenas secou as mãos e disse: senta um pouco, a mesa já está posta. A sala estava arrumada demais. A mesa coberta com a toalha branca que só aparecia em datas comemorativas. Havia vinho, copos alinhados e 2 pratos a mais do que o necessário. Antes que eu pudesse perguntar, ouvi a voz do meu pai vindo do corredor. Helena. Ele apareceu, de camisa social e expressão neutra, o olhar fixo, estudado. Atrás dele, para minha surpresa, 2 rostos conhecidos. O pastor da igreja onde minha mãe ainda frequentava, e uma mulher mais jovem de postura séria, advogada da família, pelo que logo percebi. Não esperava uma plateia, disse, mantendo o tom calmo. Não é plateia, é testemunha, respondeu meu pai, como se justificasse a própria escolha. Queríamos que fosse um jantar civilizado, sem mal-entendidos. Sorri com leve ironia. Ah, então agora é uma audiência. Sentamos. O pastor tentou quebrar o gelo com uma oração curta, pedindo sabedoria para as famílias reencontrarem o caminho do respeito. Eu fechei os olhos, mas não pedi nada. Já sabia que certos reencontros não são caminhos, são testes. Quando o jantar começou, a conversa foi superficial. Perguntaram sobre o trabalho, sobre as viagens, sobre como é viver casada com um superior hierárquico. Cada palavra vinha carregada de segundas intenções. Deve ser complicado, né? Disse o pastor, servindo-se de vinho. Um casamento onde as patentes se misturam. Um pode dar ordem ao outro? Ri de leve. Na Marinha, as ordens são sempre oficiais. Em casa, são acordos. Meu pai revirou os olhos. Bonito discurso. Parece até entrevista de jornal. Depois, colocou o garfo sobre o prato e me encarou com aquela expressão que eu conhecia desde a infância, a mesma que precedia qualquer sermão.
Helena, quero entender uma coisa. Você realmente acredita que esse casamento vai durar? Porque, sinceramente, parece mais uma união por conveniência. Engoli o vinho com calma antes de responder. Conveniente para quem, pai? Porque até agora o único incômodo parece ser seu. Ele se inclinou para a frente. Você sempre responde assim, com ironia. Acha que o mundo é uma base naval, que pode resolver tudo com disciplina e sarcasmo. Mas casamento, minha filha, é humildade. É saber abaixar a cabeça. Humildade eu aprendi na farda. Respondi, ainda calma. Mas abaixar a cabeça só quando o outro merece respeito. O pastor tentou intervir. Talvez o que seu pai queira dizer é que o casamento deve vir acompanhado de perdão. E talvez ainda haja perdão entre vocês. Olhei para ele. Perdão é coisa de quem acredita que alguém deve alguma coisa. Eu não devo nada. Nem a ele, nem a ninguém nesta mesa. A advogada pigarreou. Seu pai está preocupado com a repercussão desse relacionamento. Há comentários, sabe? Sobre favoritismo, promoções rápidas. O senhor Linhares comentou algo no clube naval e... Linhares? Interrompi. O mesmo que foi afastado por assédio a uma tenente? Interessante fonte. Ela corou e baixou o olhar. Minha mãe se mexia inquieta, o olhar saltando de um para outro. Por favor, não façam disso uma briga. Só queremos que tudo volte ao normal. Eu a encarei, suave. Mãe, o normal nunca existiu. A senhora só achava que sim, porque eu ficava quieta. O jantar prosseguiu, mas o clima se tornava cada vez mais denso. As perguntas vinham como dardos, disfarçadas de curiosidade. E quando pensa em ter filhos? Não é perigoso 2 militares casados? Ele te deixa decidir alguma coisa em casa? Você ainda se confessa? Respondi a todas com o mesmo tom. Sereno, firme, educado. Como quem redige um relatório, sem emoção, mas com precisão cirúrgica. Por dentro, no entanto, eu sentia a tensão crescendo. Era como estar num interrogatório onde o objetivo não era extrair informações, mas minar a confiança. Entendi então que aquele jantar não era reconciliação. Era teste de resistência. Queriam ver se eu quebrava, se eu pedia desculpas, se eu recuava. Só que o tempo das desculpas tinha acabado. Depois da sobremesa, um pudim que minha mãe fez igual aos de quando eu era criança. O silêncio tomou conta. O pastor se levantou, agradeceu a refeição e saiu discretamente. A advogada também. Ficamos nós 3. Meu pai acendeu um cigarro, coisa que não fazia há anos. Você sabe o que mais me incomoda? Começou. Ver você envergonhando o nosso nome com essa arrogância. Acha bonito ser mulher e andar por aí achando que é homem? A raiva dele era velha conhecida. Mas agora eu a via por outro ângulo. Não era só machismo. Era medo. O medo de ver o próprio legado ruindo diante de uma filha que se recusou a ser sombra. Cruzei os braços, deixei que ele terminasse o cigarro e disse: Pai, o senhor ainda não entendeu. Eu não roubei o seu nome. Eu dei um sentido novo para ele. Um que o senhor nunca teve coragem de sustentar. Ele bateu o cinzeiro na mesa, o som seco cortando o ar. Você fala como se tivesse vencido alguma coisa. Venci o que mais importava. A mim mesma. Minha mãe chorava em silêncio, o guardanapo torcido entre os dedos. Por que tudo entre vocês tem que ser guerra? Implorou. Porque ele nunca me ensinou a ter paz sem guerra. Respondi. Levantei-me. Acho que já entendi o motivo do convite. Queriam se certificar de que eu continuava obediente. Lamento decepcionar. Mas minha lealdade, pai, agora tem outra bandeira. Ele levantou também, com o rosto vermelho. Você vai se arrepender. A Marinha te protege agora. Mas o dia em que te virarem as costas, você vai voltar. E eu não vou estar aqui. Olhei bem dentro dos olhos dele. Nem eu. Caminhei até a porta. Antes de sair, minha mãe correu até mim e segurou meu braço. Filha, por favor, não corta de vez. Eu sei que ele é difícil, mas no fundo ele é quem sempre foi, mãe. E eu também. A diferença é que agora eu tenho farda para mostrar o que ele tentou esconder. Saí. Do lado de fora, o ar parecia mais leve. As luzes da rua refletiam nas medalhas do meu uniforme. E por um instante, me vi refletida no vidro do carro. Firme, sozinha, mais livre. Enquanto dirigia de volta à base, pensei no que aquela noite representava. Não era uma derrota nem uma vitória. Era uma constatação.
Eu não pertencia mais àquela casa, àquele sobrenome, àquele papel de filha obediente. O jantar não tinha sido reconciliação, mas o ensaio final de uma peça antiga que eu acabara de encerrar. Quando cheguei à base, Eduardo ainda estava acordado, lendo relatórios na sala. Ele me olhou, avaliou meu semblante e perguntou: "Acabou?" Respondi sem hesitar: "Acabou o ensaio. Agora começa a verdade." Ele sorriu, fechou o notebook e disse: "Então finalmente você entendeu o que é comando." Demorei para responder. Fiquei olhando o reflexo da janela, o uniforme ainda impecável, o rosto cansado, mas inteiro. "Entendi", disse enfim. "Comando não é dar ordens. É saber quando deixar de pedi-las." E naquela noite, pela primeira vez, senti que a mulher que voltou daquela casa não era mais a mesma que saiu de lá anos atrás. Eu não era filha, nem subordinada. Era capitã de mim. E sem saber, estava prestes a provar isso ao mundo de um jeito que meu pai jamais imaginaria. Os dias seguintes ao jantar foram de um silêncio absoluto. Mas dessa vez o silêncio não doía. Era o tipo de quietude que vem depois da tempestade, quando o mar ainda está revolto, mas a gente já sabe que sobreviveu. Eu seguia trabalhando na base, cumprindo escalas, revisando relatórios, participando de reuniões com oficiais mais antigos, mas por dentro, algo tinha mudado. Eu não era mais uma mulher tentando provar que merecia respeito. Eu já o possuía, e o que eu não percebia é que, em breve, o mundo ao meu redor também seria forçado a enxergar isso. Naquela semana, fui chamada a Brasília para uma cerimônia discreta, mas de grande significado. Era a entrega de condecorações por mérito de serviço em operações navais. Eu estava entre os nomes indicados, sem esperar grande destaque. Eduardo me acompanharia, como de costume, representando o comando superior. Quando o ofício oficial chegou, percebi algo curioso. Meu nome vinha em destaque, e abaixo o dele. Não como superior, mas como recomendador. Era uma sutileza burocrática, mas dentro da hierarquia, cada detalhe tem um peso simbólico. A viagem foi tranquila, mas o clima entre nós estava diferente. Eduardo parecia orgulhoso, embora mantivesse o mesmo semblante controlado. Às vezes, o olhava de soslaio e percebia um leve sorriso quando eu não estava falando. "O que foi?" perguntei. Ele respondeu: "Você ainda não percebeu." "O quê?" "Que o tempo está começando a se curvar a você." Ri. "Tempo não se curva, almirante." "Ah, se curva. Só não gosta de admitir." Chegamos ao auditório principal da esplanada pouco antes do início da cerimônia. O salão estava tomado por fardas e medalhas, o ar-condicionado frio demais, e aquele cheiro de ferro polido misturado ao perfume de gala. Eu ajustava o cap enquanto ouvia o burburinho ao redor. Oficiais de várias regiões se cumprimentavam, e repórteres de defesa faziam anotações apressadas. Quando o mestre de cerimônias subiu ao púlpito e começou a leitura dos nomes, tudo pareceu desacelerar. Chamaram o primeiro, o segundo, o terceiro. Quando mencionaram o meu, algo na plateia se moveu. Um pequeno murmúrio, discreto, mas perceptível. Pelo desempenho notável e liderança em operações de salvamento marítimo, a Marinha do Brasil concede à capitã de corveta Helena Duarte a Medalha do Mérito Naval. Subi ao palco com passos firmes, a visão nublada pela iluminação forte. Quando recebi a medalha e ouvi o aplauso ecoando pelo salão, senti algo que há muito tempo não sentia: pertencimento. Foi naquele momento que percebi a presença de câmeras transmitindo o evento ao vivo para as redes internas das forças. E mais tarde, descobriria que a gravação também seria publicada no canal oficial da Marinha. Eu não sabia, mas o destino já preparava a cena que mudaria tudo. Ao final da cerimônia, o vice-almirante responsável pelo protocolo me chamou de lado. "Capitã, o comando solicitou que a senhora permaneça na capital até amanhã. Há um despacho especial agendado para o período da manhã." Olhei para Eduardo, que parecia tão surpreso quanto eu. "Sabe do que se trata?" perguntei. Ele apenas balançou a cabeça. "Não, mas se é o que estou imaginando, você vai precisar respirar fundo." Na manhã seguinte, fomos conduzidos à sala principal do gabinete. O almirante de esquadra, o mais alto cargo da Marinha, estava presente. Quando entrei, ele levantou-se e me cumprimentou pessoalmente. "Capitã Duarte", disse com voz grave.
A instituição reconhece não apenas sua competência operacional, mas sua integridade. E integridade é um valor que anda escasso. Fez uma pausa, olhou os documentos à frente e continuou. A partir de hoje, está promovida ao posto de capitã de mar e guerra. As palavras ficaram suspensas no ar. Por um segundo, não consegui reagir. Era uma promoção que, em condições normais, demoraria anos. O tipo de avanço reservado a quem carrega décadas de serviço. Olhei para Eduardo, que permanecia em pé, imóvel, mas com os olhos marejados de algo entre surpresa e admiração. Ele se aproximou, estendeu a mão e disse: "Parabéns, capitã." Eu percebi o leve tremor na voz e entendi a dimensão do que aquilo representava. Saímos da sala em silêncio. No corredor, ele parou e disse: "Você sabe o que isso significa?" "Sei. Então também sabe que agora, tecnicamente, eu me reporto a você." Ri, mas a risada não saiu inteira. "Nunca foi sobre isso, Eduardo." "Eu sei, mas o mundo lá fora não vai entender assim, e nem seu pai." Essa última frase ficou ecoando em mim durante todo o voo de volta. Não por vaidade, mas por antecipação, porque ele tinha razão. Meu pai jamais suportaria saber que a filha, mulher, oficial, agora estava acima do homem com quem se casou. No universo dele, isso seria o colapso final da ordem natural das coisas. Chegamos de madrugada. A base estava silenciosa, o céu limpo. Fui direto para o alojamento e deixei a mala na entrada. Eduardo se aproximou, encostou a testa na minha e disse: "Agora você carrega mais peso do que nunca. Cuidado para não deixar que te usem como bandeira." Respondi: "Não sou bandeira, sou maré. E maré não se deixa carregar." Horas depois, enquanto ainda organizava os uniformes no armário, o celular vibrou. Uma mensagem da minha mãe: "Seu pai viu a reportagem. Quer te ver." Nenhum contexto, nenhuma emoção. Apenas isso. Senti o coração desacelerar. Não de medo, mas de expectativa. Eu sabia que aquela conversa seria o ponto de não retorno. Na manhã seguinte, vesti o novo uniforme pela primeira vez. O azul parecia mais escuro, o tecido mais pesado. Ajustei as insígnias com precisão e me olhei no espelho. A mulher que me observava de volta não era mais a filha magoada que saíra de casa em silêncio. Era uma oficial de alta patente, dona da própria voz e de cada cicatriz que a trouxe até ali. Dirigi até a casa dos meus pais sem avisar. Quando estacionei, o portão estava aberto e o carro do meu pai na garagem. Desci devagar, sentindo o barulho dos saltos ecoar no chão de pedras. Bati palmas e esperei. Ele apareceu na porta, o olhar surpreso, mas rápido em se recompor. "Veio se exibir?" perguntou amargo. "Vim encerrar o assunto." Respondi. Entrei. A sala estava igual, mas o clima não. Sobre a mesa, vi o jornal dobrado na página da matéria sobre a cerimônia. Meu rosto estampado ao lado de Eduardo, as medalhas reluzindo. Meu pai pegou o jornal e jogou sobre a mesa. "Então é verdade. Agora você está acima dele. E acha que isso é motivo de orgulho?" "Orgulho não, de justiça." Sentei, sem pedir permissão. Passei 20 anos obedecendo, ouvindo, servindo. E tudo o que ouvi foi que mulher não combina com comando. Pois bem, aqui estou. Combinei. Ele ficou calado por alguns segundos, depois riu. "Você pensa que poder muda tudo, mas não muda." Continua sendo só uma menina carente tentando provar algo. Inclinei a cabeça. Talvez, mas pelo menos agora tenho autoridade para provar. Foi nesse momento que tirei da bolsa um envelope azul. O mesmo tipo de pasta que usei em operações. Coloquei sobre a mesa, deslizando até ele. Convite oficial. Cerimônia de condecoração na base Almirante Tamandaré. Há 2 lugares reservados com seus nomes. Caso queiram, ainda dá tempo de ver a filha que criaram sendo chamada de Senhora Comandante. Ele não tocou no envelope. Minha mãe, atrás dele, chorava baixo, o olhar dividido entre o orgulho e o medo. "Por que faz isso?" perguntou ela. "Porque por muito tempo fiz o contrário. Me escondi para não magoar ninguém. Levantei-me, ajeitei o cap e caminhei até a porta. Antes de sair, olhei para eles e disse: Não vim pedir respeito. Vim oferecer a chance de o darem de volta." No carro, fiquei parada por alguns minutos, olhando o reflexo do portão pelo retrovisor. Lá dentro, 2 mundos se chocavam. O velho e o novo. O que tentaram me impor
e o que escolhi construir. Eu sabia que, de alguma forma, aquele convite era também uma despedida. Quando liguei o motor, o celular vibrou. Uma nova mensagem, curta e fria. Estaremos lá. Sorri. Não porque acreditava na promessa, mas porque pela primeira vez eles estavam respondendo ao meu tempo, e não o contrário. A cerimônia de condecoração estava marcada para uma sexta-feira. Acordei antes do sol, ainda com o gosto metálico da ansiedade na boca. Não era nervosismo, mas um tipo diferente de expectativa. O corpo parecia saber que o dia não seria só uma formalidade militar, mas um rito de passagem pessoal. O ar da manhã estava denso, o céu tingido de cinza, e o som distante das cornetas ecoava pela base como um lembrete de que certas vitórias não vêm com aplauso, e sim, com silêncio. Demorei para me arrumar. Cada gesto tinha o peso de uma despedida. O uniforme novo estava impecável, o tecido mais espesso, o brilho sutil das insígnias refletindo o sol que tentava romper as nuvens. Prendi o cabelo em coque, ajustei o cap e fiquei um tempo diante do espelho. Às vezes, olhava para mim e não reconhecia a mulher que estava ali. A menina que sonhava em ser aceita já não existia. No lugar dela, estava alguém que aprendeu que dignidade não é um presente, é conquista. Eduardo me esperava na sala, fardado também. Ele estava calado, mas o silêncio dele era de orgulho, não de tensão. Hoje vai ser diferente, disse. Hoje eles vão te ver. Balancei a cabeça sem responder. Eu sabia que ver nem sempre é entender, e que talvez meus pais jamais entendessem o que me tornei. O auditório da base Almirante Tamandaré estava lotado. Fileiras de cadeiras azuis, bandeiras tremulando nos mastros, oficiais, repórteres e familiares. O protocolo era rígido, todos de pé durante o hino, depois a leitura dos nomes. Cada condecoração seguia o mesmo ritual. Entrega da medalha, saudação, cumprimento, aplauso. O ambiente tinha aquela formalidade solene que só existe em cerimônias militares. Hierarquia traduzida em gestos, em postura, em respiração. Quando me chamaram, o murmúrio foi imediato. Eu sabia que parte do público comentava não apenas a promoção, mas também a relação com Eduardo, o vice-almirante que, até pouco tempo atrás, era meu superior. Ignorei os sussurros, subi ao palco e caminhei até o púlpito. O som dos saltos sobre o piso de madeira soou como batidas de tambor. Recebi a medalha, fiz a saudação protocolar e quando o oficial de cerimônias pediu para que eu dissesse algumas palavras, o salão silenciou. Servir não é apenas cumprir ordens, comecei. É ter coragem de continuar acreditando em valores, mesmo quando o mundo tenta desmenti-los. Eu dedico esta condecoração a todos que já foram desacreditados por acreditarem demais. Fiz uma pausa, o olhar perdido entre os rostos da plateia. E lá estavam eles. Meus pais, na penúltima fileira, lado a lado. Ele com o rosto sério, ela com os olhos marejados. Por um instante, o som ao redor pareceu se apagar. Era como se o tempo tivesse parado só para me provar que, às vezes, o perdão começa quando a raiva se cala. Terminei o discurso, voltei ao meu lugar e cumpri o restante do protocolo. Eduardo foi chamado logo depois de mim, e o cumprimento dele, breve mas firme, foi como um pacto silencioso entre iguais. Após a cerimônia, o salão se esvaziava lentamente. Cumprimentei colegas, tirei fotos oficiais e, quando já me preparava para sair, ouvi a voz familiar que por tantos anos me fez estremecer. Helena. Virei. Meu pai estava a poucos metros de distância, o rosto mais envelhecido do que eu lembrava. Minha mãe vinha logo atrás, com um sorriso trêmulo. "Podemos conversar um minuto?" ele perguntou. Assenti. Fomos até uma área lateral, uma espécie de terraço que dava vista para o mar. O vento batia forte, o som das gaivotas misturando-se ao farfalhar das bandeiras. Ficamos em silêncio por longos segundos. Foi ele quem falou primeiro. "Eu vi você lá em cima. Parecia diferente." "Porque eu sou", respondi. Ele respirou fundo, desviando o olhar para o horizonte. "Não vou mentir. Foi estranho. Ouvir seu nome sendo chamado. Ver aquele salão inteiro te aplaudindo. Estranho por quê? Porque por um instante eu me senti pequeno. E não estou acostumado a me sentir assim diante de ninguém, muito menos da minha filha. A sinceridade dele me desarmou. Eu esperava arrogância, sarcasmo, mas o que vi foi vulnerabilidade. Ainda assim,
Não deixei o silêncio virar cumplicidade. Pequeno não, pai. Humano. É diferente. Minha mãe segurava a bolsa contra o peito, as mãos trêmulas. Nós erramos, filha. Eu sei que erramos. A gente só não sabia como lidar. Você sempre foi mais forte do que nós dois juntos. Não, mãe. Eu só aprendi a não esperar mais que me segurassem quando eu caía. Meu pai abaixou a cabeça. Quando eu te expulsei daquela casa, achei que estava te ensinando disciplina. Que o mundo te machucaria se eu não te endurecesse primeiro. Mas parece que foi o contrário. O mundo te curou do que eu causei. Por alguns segundos, nenhum de nós falou. O vento fazia barulho suficiente para preencher o espaço entre as palavras. Então, ele tirou um envelope do bolso e estendeu para mim. É o convite da cerimônia que você deixou. Achei que fosse me humilhar, mas percebo agora que foi um gesto bonito. Queria que soubesse que estive aqui não por orgulho, mas porque queria ver com os próprios olhos o que perdi. Olhei o envelope amassado nas mãos dele e senti algo que não esperava. Compaixão. O senhor não perdeu nada, pai. Só deixou de enxergar por um tempo. Ele assentiu devagar, os olhos marejando. Seu jeito de falar, igual a sua mãe, e eu nunca soube ouvir nenhuma das duas. Sorri. Ainda dá tempo. Minha mãe deu um passo à frente e me abraçou. Foi um abraço hesitante, quase cerimonioso, mas sincero. O perfume dela, o mesmo de sempre, trouxe de volta lembranças que eu achava esquecidas. O colo quando eu tinha febre, as noites em que esperava eu voltar de manobras, escondida atrás da cortina da sala. Meu pai, ainda parado, observava em silêncio. Não esperava te ver assim, Helena. Pensei que a farda te tivesse roubado a alma, mas parece que foi ela que te devolveu. Ela não me devolveu, pai. Só me ensinou a cuidar dela. Ficamos ali, os três por alguns minutos. Sem discurso, sem promessas, apenas presença. E pela primeira vez, não senti necessidade de vencer a conversa. Às vezes, o verdadeiro poder está em não precisar provar nada. Pouco depois, Eduardo apareceu na porta do terraço. "Tudo certo por aqui?" perguntou. Meu pai o olhou de cima a baixo, como quem ainda tentava decidir se gostava dele ou não. "O senhor cuida dela?" perguntou. Eduardo respondeu sem hesitar. "Ela cuida de si mesma, almirante. Eu só acompanho o ritmo." O velho sorriu pela primeira vez em meses. "Então estamos entendidos." Enquanto eles trocavam um aperto de mãos firme, percebi que a raiva que carreguei a vida inteira se dissipava. Ela não desaparecia com perdão, mas com compreensão. Eu não precisava que eles me pedissem desculpas, só que reconhecessem que eu existia. E agora, existia. Quando nos despedimos, minha mãe segurou meu braço. "Posso te visitar na base um dia?" "Pode, mas não vá para me vigiar. Vá para conhecer a mulher que criou." Na volta para casa, o sol finalmente rompeu as nuvens. Eduardo dirigia, e eu observava o reflexo do mar pela janela. Senti uma leveza nova, algo que não vinha de vitória nem de redenção. Vinha de paz. A paz de ter sobrevivido à própria origem. Naquela noite, sentei à mesa da varanda, tirei o cap e deixei o vento bagunçar meu cabelo. Peguei o caderno onde escrevia desde os tempos de cadete e anotei. Não há guerra mais longa do que a que travamos contra o que esperam de nós. E não há vitória mais silenciosa do que finalmente não precisar vencer. Fechei o caderno, olhei para o horizonte e sussurrei, não como oração, mas como constatação. Missão cumprida. O dia da surpresa começou como qualquer outro na base, mas eu sabia que não seria. Desde a cerimônia de condecoração, a rotina voltou ao lugar, mas com uma diferença perceptível. O mundo lá fora agora me via de outra forma, e meus pais estavam prestes a descobrir isso de forma prática. Não apenas com palavras, mas com provas que não poderiam ignorar. Eu me preparei com a mesma disciplina de sempre. Uniforme de gala impecável, medalhas alinhadas, cabelo preso em coque, sapatos lustrosos. Cada detalhe cuidadosamente pensado para não mostrar arrogância, mas autoridade. Eduardo, como sempre, estava calmo. "Tudo pronto?" perguntou, ajustando a gravata. "Pronta", respondi. Ele não insistiu. Apenas segurou minha mão por um instante antes de nos dirigir ao carro. O caminho até a casa dos meus pais parecia mais curto do que o normal. A tensão dentro de mim era silenciosa, mas palpável, como o ar carregado antes da tempestade. Sabia que meus pais não estavam preparados para o que veriam.
E não era apenas sobre a farda ou a medalha. Era sobre quem eu me tornei e o que agora estava disposta a mostrar. Quando estacionamos, o portão estava aberto, mas ninguém apareceu de imediato. Respirei fundo e abri a porta. A casa estava silenciosa, estranhamente tranquila. Entrei sem anunciar, deixando que a presença fosse percebida antes das palavras. O corredor cheirava a madeira polida e a café frio. Minha mãe apareceu primeiro, mãos trêmulas, rosto pálido, olhos arregalados. "Você voltou?" disse, quase gaguejando. Sorri levemente, ajustando o cap. "Voltei, para que vejam quem sou agora." Meu pai apareceu logo atrás, tenso, engolindo cada sílaba antes de falar. O que quer dizer com isso?" perguntou. "Simples", respondi. "Hoje não vim pedir, vim mostrar." Coloquei a pasta azul sobre a mesa, deslizando-a até ele. "Isso", disse, "é a prova de que não sou mais a filha que vocês poderiam ignorar. E que, acima de tudo, não dependo do aval de vocês para ser inteira." Eles se entreolharam, perplexos. Minha mãe começou a falar, mas não conseguiu terminar. Meu pai pegou a pasta e folheou rapidamente. Dentro, haviam documentos oficiais, cópias autenticadas da promoção, relatórios de operações que coordenei, medalhas concedidas, reconhecimento do Comando Geral da Marinha. Mas o que mais chamou a atenção foi o último envelope, convite formal da cerimônia de condecoração, com 2 lugares reservados com o nome deles, caso quisessem assistir pessoalmente à filha que desprezaram sendo elevada a oficial de alta patente. "Vocês prepararam isso?" perguntou meu pai confuso. "Não, mas preparei para que entendessem", respondi. "É a chance de testemunhar que tudo o que ignorei, tudo o que guardei em silêncio, agora se manifesta em algo que vocês não podem apagar." Minha mãe segurou meu braço, lágrimas escorrendo. "Não sei se posso, não sei se merecemos. Não se trata de merecer", disse firme. "Trata-se de ver, e talvez aprender." A tensão pairava no ar, pesada, quase tangível. Eu podia sentir a incredulidade deles reverberando na sala. "Você conseguiu tudo isso?" perguntou meu pai, sem saber se estava perguntando por orgulho ou por ressentimento. "Consegui", respondi. "Não por desafiar vocês, mas por me respeitar o suficiente para nunca depender da aprovação de ninguém." O silêncio se tornou quase palpável. Eu percebia cada respiração, cada movimento. Meu uniforme parecia amplificar minha presença, mas não era ele que impressionava. Era a mulher por trás dele. Uma mulher que passou anos sendo ignorada, subestimada, manipulada, e ainda assim permaneceu íntegra, paciente, estratégica. Cada medalha, cada certificado, cada documento era um símbolo silencioso do que a farda representava: autoridade, competência e independência. Meu pai finalmente falou, a voz rouca e baixa. "Então, é isso. Você não precisa mais de nós?" "Não preciso, mas escolhi compartilhar", respondi, "para que entendam que a vida continua e que a minha história não termina onde a de vocês começou." Minha mãe continuava chorando em silêncio, segurando o lenço com força. "É impressionante", disse por fim. "Mas ainda dói saber que ignoramos sua vida por tanto tempo." Eu a observei e disse, "O que dói não é a ausência, é a tentativa de controle. Vocês aprenderão com isso. Ou não. Não é meu problema mais." Entendi naquele instante que a surpresa havia funcionado. Não para humilhá-los, mas para mostrar que eu havia tomado o lugar que sempre mereci. Não como filha submissa, mas como mulher completa, oficial de alta patente, dona da própria trajetória. O olhar deles mudou de incredulidade para reconhecimento contido. Ainda havia orgulho ferido, mas também uma admiração silenciosa que não podia ser negada. Enquanto me dirigia para a porta, deixei a pasta azul sobre a mesa, com os envelopes visíveis. "Vocês têm escolha. Podem vir ou não, mas não será mais minha dependência que definirá isso." Saí do cômodo com passos firmes, sentindo o peso da autoridade e da liberdade se equilibrando perfeitamente dentro de mim. No carro, Eduardo olhou para mim. "Foi forte. Foi necessário", respondi. "Eles precisam ver. E principalmente precisam entender." O silêncio dele dizia mais do que qualquer palavra poderia expressar. Havia respeito, orgulho e a certeza de que estávamos em sintonia, e que juntos nada podia nos abalar.
De volta à base, sentei na varanda, tirei o cap e olhei para o horizonte. O vento levava a atenção do dia e o mar refletia a luz dourada do fim de tarde. Escrevi no caderno que carregava desde a infância. Não se trata de punição, trata-se de clareza, e a melhor surpresa é ver que o silêncio, quando bem usado, é mais poderoso do que qualquer grito. Mais tarde meu celular vibrou. Uma mensagem do meu pai. Estaremos lá. Nenhuma explicação, nenhuma justificativa. Só a presença silenciosa. E isso era suficiente. Sorri. Pela primeira vez, percebi que a verdadeira surpresa não era o que eu entregara, mas a transformação que ocorrera em mim. Eu não era mais a filha que precisava ser aceita. Eu era a mulher que podia existir inteira, com ou sem aprovação. E ainda assim mostrar ao mundo, inclusive aos meus pais, que a força vem de quem a conquista, não de quem a concede. A surpresa final não era apenas para eles, era para mim. O sol mal havia nascido quando me levantei naquela manhã. O céu estava claro, com tonalidades que variavam do laranja ao azul celeste, e o vento soprava suavemente, trazendo consigo o cheiro salgado do mar distante. O uniforme de gala pendurado no armário parecia me observar, lembrando cada missão, cada desafio, cada silêncio que enfrentei. Hoje não seria apenas um dia comum na base. Seria o dia em que toda a trajetória de dor, disciplina e resistência encontraria um ponto de equilíbrio. Eu não estava apenas indo para a cerimônia. Estava indo para a própria afirmação de quem me tornei. Eduardo já estava acordado, ajeitando os papéis de protocolo que precisávamos revisar antes do embarque para a cerimônia. Ele olhou para mim, e no breve sorriso que cruzou seu rosto, pude perceber uma confiança silenciosa, algo que só se constrói com anos de cumplicidade e entendimento. "Está pronta?" perguntou. "Mais do que nunca", respondi, ajustando a gravata, o colete e as insígnias. O trajeto até o comando geral foi silencioso, mas não desconfortável. Cada quilômetro percorrido parecia ecoar dentro de mim. Lembranças da infância, do silêncio dos meus pais, das horas em que a farda se tornou minha segunda pele e do reconhecimento que eu buscava em minhas próprias conquistas. Não precisava mais que eles aprovassem ou entendessem, mas sabia que naquele dia estariam presentes, ou pelo menos fisicamente, para testemunhar a mulher que se erguera acima do que lhes parecia intransponível. Ao chegar, percebi a magnitude da cerimônia. Havia oficiais de todas as regiões, jornalistas do setor de defesa, colegas e familiares de outros condecorados. A sala era vasta, com bandeiras tremulando nos mastros e o som do hino nacional preenchendo cada canto. Cada passo que dei em direção ao palco parecia reverberar no chão encerado, um lembrete silencioso da jornada que me trouxe até aqui. Quando chamaram meu nome, senti o murmúrio da plateia, mas não me afetei. Olhei para Eduardo, que permanecia em pé ao lado, como âncora. Recebi a medalha, executei a saudação, e quando o mestre de cerimônias me convidou a discursar, respirei fundo. Servir a Marinha é mais do que cumprir ordens. Comecei, a voz firme, mas carregada de emoção contida. É aprender a liderar, a decidir, a assumir responsabilidades mesmo quando a dúvida e a dor tentam nos desviar. Dedico esta medalha a todos que acreditaram na disciplina, na paciência e na perseverança, e, acima de tudo, a quem entende que respeito se conquista e não se impõe. O silêncio após minhas palavras foi profundo, e foi nesse instante que percebi. Meus pais estavam ali, na penúltima fileira. Meu pai com a expressão rígida, minha mãe com lágrimas nos olhos. Pela primeira vez, não sentia medo do julgamento deles. Sentia apenas a consciência de que não precisava de aprovação para existir plenamente. Após a cerimônia, fomos conduzidos ao salão lateral para cumprimentos formais. Cada aperto de mão, cada elogio, era registrado, mas meu olhar buscava apenas eles. Meu pai, que normalmente disfarçava qualquer emoção, desviou o olhar para o chão. Minha mãe me ofereceu um sorriso contido, mas verdadeiro. Eles estavam tentando compreender, e isso era mais do que eu esperava. Quando finalmente nos dirigimos ao carro, meu pai falou em tom baixo, quase confidencial. "Helena, nunca pensei que chegaria a vê-la assim, forte, independente, e ainda assim, íntegra." Respirei fundo, sentindo o peso dessas palavras.
Pai, não se trata de força ou de independência. Trata-se de compreender que algumas batalhas são internas e que a verdadeira integridade é agir conforme seus princípios, mesmo quando ninguém mais observa. Minha mãe acrescentou com a voz trêmula. Sempre soubemos que você tinha isso, mas demoramos a aceitar. Sorri levemente. Aceitar é diferente de aprovar, mas fico feliz que estejam aqui. Ao longo da tarde, enquanto caminhávamos pelo jardim da base, uma sensação inédita se instalou dentro de mim. Não era satisfação pela autoridade conquistada, nem prazer em mostrar conquistas. Era paz. Uma paz profunda e silenciosa, que se formava do reconhecimento de que finalmente me tornara dona da minha própria narrativa. Recebi, naquele mesmo dia, mensagens de amigos e colegas da base, elogiando a postura, a seriedade e a liderança demonstradas durante a cerimônia. Mas, ao contrário de antes, não havia necessidade de provar nada. O que conquistara não era validação externa, era a consciência interna de que todo esforço, toda disciplina e toda dor valeram a pena. À noite, já sozinha, sentei na varanda do alojamento. Eduardo estava próximo, revendo relatórios, mas deixava espaço para meu silêncio. O vento soprava, carregando o cheiro do mar. Peguei meu caderno e escrevi. Hoje compreendi que perdão não é sobre esquecer ou aceitar tudo. É sobre libertar-se do peso de esperar que os outros mudem. A farda me ensinou isso, mas a vida me confirmou. Minutos depois, uma notificação. Uma mensagem da minha mãe. Filha, só queria dizer, obrigada, por ser quem é. Por nos mostrar que o amor não precisa ser contido para ser verdadeiro. Sorri. Respondi com 2 palavras. Sempre fui. O que se seguiu não foi uma explosão de afeto ou reconciliamento teatral. Foi um entendimento silencioso, uma aceitação de limites, uma paz mútua construída pelo respeito à autonomia de cada um. Meus pais não precisavam mais me aprovar, e eu não precisava mais deles para sentir completude. Na manhã seguinte, vesti novamente o uniforme de gala para a cerimônia oficial de entrega de medalhas. Cada botão brilhava com a luz do sol nascente. Cada medalha refletia o esforço acumulado. Cada insígnia representava escolhas feitas com coragem. Eduardo sorriu ao me ver, silenciosamente, e eu compreendi que o verdadeiro triunfo não estava apenas no reconhecimento externo, mas na capacidade de permanecer íntegra diante do que mais temíamos: rejeição, julgamento e memória do passado. No caderno, escrevi pela última vez naquele dia o que meus pais não puderam me dar: aceitação, aprovação, compreensão. Eu conquistei. O que eles temiam que eu perdesse, dignidade, força, autonomia, eu guardei. E no final, a farda não foi símbolo de disciplina ou poder, foi símbolo de mim mesma. O vento soprava mais forte, carregando folhas pelo pátio da base. Eu fechei o caderno, olhei o horizonte e sussurrei: não para ninguém, missão cumprida. Por fim, não houve aplausos, não houve comemoração exagerada. Apenas a certeza silenciosa de quem venceu a si mesma, de quem conquistou respeito sem precisar exigir nada, de quem aprendeu que perdão começa pelo próprio coração e que a autoridade não se impõe, se assume. E assim, pela primeira vez em anos, a mulher que saiu da casa que a rejeitou caminhava inteira, serena, dona da própria história, da própria farda, do próprio destino.